Muito bem. Mais um discurso da série Criminologia, o custo da denúncia. Como eu disse no discurso anterior, eu venho oriundo de uma situação de detenção. No dia 19 de junho de 2012, eu fui transferido, conforme o documento diz aqui, de viagem para Viena. Foi aquela noite do bonde da tortura, onde houve os esculados. O interessante é que o centro penitenciário não é para isso, não é para torturar, punir as pessoas, é para ressocializar, educar. De fato, esse livro aqui, Protegendo os Brasileiros contra a Tortura, manual para magistrados, educadores, etc., patrocinado pelo Estado, na página 15, fala aqui qual é o objetivo da detenção. Essa página 15 que eu lerei aqui para vocês. A página 15 diz o seguinte, sobre o tópico: o tratamento dos presos e o monitoramento externo. As leis estabelecem que o objetivo principal do aprisionamento deve ser a ressocialização e a reabilitação, ao invés da punição. O objetivo é esse: reabilitar, ressocializar. De fato, não é torturar. Entretanto, a tortura existe. Veja a definição de tortura nesse mesmo livro, na página 24. Para ficar bem claro o que é tortura. Definições legais, página 24. O termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por atos que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa. São infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas. Também claro que é tortura. Dores ou sofrimentos agudos, mentais, físicos, infligidos de maneira intencional por parte de funcionários ou pessoas em exercício de funções públicas. Isso é tortura. Foi isso que se deu no dia 19 de junho de 2012, no CDPV2 de Viana, na qual eu fui então tirado, Vila Rebelião de Arte e levado para lá, e sofremos tal tortura. Assim fica claro que a tortura existe. Mas denunciar um caso de tortura é muito mais complexo do que você imagina. Há um custo envolvido nisso. E o custo principal é a dificuldade de apuração. O próprio livro, aqui na página 111, esse manual para juízes, promotores e defensores públicos, diz o seguinte, na sua página 111. Sobre o subtópico: investigações criminais sobre atos de tortura no Brasil. Investigações sobre atos de tortura deveriam seguir os mesmos princípios de investigação de qualquer crime grave. A principal diferença é que o suposto crime pode ter sido cometido por oficiais que deveriam aplicar a lei ou outros agentes do Estado, o que torna mais difícil de lidar com ele do que outras formas de criminalidade. Crimes de tortura são também frequentemente cometidos em lugares fechados ao mundo exterior, sem testemunhas independentes. Os responsáveis podem ter ocultado suas identidades da vítima e podem confiar ainda numa, abre aspas, parede de silêncio, fecha aspas, protetiva de seus colegas, ou até no seu conluio ativo em fabricar uma história falsa. Mesmo se as vítimas os tenham identificados, perpetradores podem argumentar que se trata da palavra de uma pessoa contra outra, é que isso é insuficiente para provar a culpa, particularmente se a vítima é um suspeito ou um criminoso condenado. Vítimas e testemunhas
podem também ser intimidadas para permanecer em silêncio, particularmente se elas seguem na instalação da detenção na qual se alega ter ocorrido a tortura. Adicionalmente, provas médico-forenses podem não ter sido coletadas, ou podem ter sido fabricadas ou adulteradas. Finalmente, as pessoas responsáveis pela investigação do crime podem estar ativa ou passivamente conluiadas com a sua ocorrência. Sim. Veja a dificuldade. Veja o custo de se provar um caso como esse, principalmente se a pessoa é um suposto criminoso ou se encontra detido. Sem contar o fato de que as testemunhas praticamente não existem, só tem ambiente fechado. E o mais agravante nisso tudo é o comentário da Anistia Internacional sobre esse assunto. Observe a página 157 desse livro. Página 157 desse manual. Veja o que ele diz. No subtópico, outros organismos de monitoramento das prisões, diz assim, o relatório da Anistia Internacional também observou que, abre aspas, muitos prisioneiros têm medo de relatar tortura ou maus tratos, ou solicitar tratamento médico, porque o Instituto Médico Legal está estruturalmente ligado ao aparelho de segurança pública. Em alguns casos, os presos sofreram represálias e mais violência em resposta à apresentação de uma reclamação. É, portanto, muito raro que violações dos direitos humanos cometidas em uma delegacia de polícia ou prisão possam resultar em uma investigação que seja corretamente concluída, em uma ação penal ou em condenação e punição dos responsáveis. Note bem, é, portanto, muito raro que violações observem o agravante. E eu concordo plenamente com essas palavras, porque eu já fiz isso um dia. Já busquei a corredoria de polícia para fazer reclamação. Certa ocasião, também por perseguição e outros fatores de polícia, eu fui na corredoria de polícia civil do DF. No ano de 2007, achando que haveria a solução, a situação fez piorar. Se tornou cada vez mais insuportável, fazendo com que eu fosse, em 2009, para o Ministério Público apresentar um boletim de ocorrência sobre essa situação. Mas, pelo visto, também não resolveu o problema. Tendo visto o fato que eu tive que sair de Brasília e vir morar em outro estado para evitar que eu fosse jogado de uma bala ou algo semelhante, ou pior, esquartejado, ou deve subir isso na minha vida. Assim, eu reconheço que sei a dificuldade que é apurar um caso desse. Mas alguém vai dizer aí, e a proteção às testemunhas? Isso é relativo. Aqui na página 162, deixa claro que isso não é garantia, principalmente em casos semelhantes ao meu. Na página 162, diz assim, quando for o caso, vítimas e testemunhas de atos de tortura devem ser colocadas em programa de proteção à testemunha. Note, quando for o caso. Segundo a cartilha aqui, atuação crucial na proteção dos direitos humanos, aqui na sua página 119, deixa isso bem claro, os casos que se efetuam de proteção. Quem não se qualifica são pessoas condenadas, ou indiciados, ou acusados, ou sob prisão cautelar. Assim sendo, proteção não existe basicamente para todos. Portanto, se torna mais difícil, o custo se torna mais alto ainda de denunciar um caso de tortura ocorrido no dia 19 de junho de 2006, de 2012, perdão, 19 de junho de 2012, no CDTV2 de Viana, no Espírito Santo. E o que mais deixa todos indignados é o fato de que não era para ser assim. Haja visto o fato que essa revista super interessante de março de 2013 trouxe atenção que esse presídio na qual estive é um presídio particular. É um presídio onde foi projetado para funcionar. Um presídio particular, conforme a revista trouxe atenção, por menores. Agora, observe o detalhe
sobre o tópico lucro, mencionando aqui que tem 21 presídios no país, sendo 6 no Espírito Santo, ele fala o seguinte: apesar de mais barata e segura, essa prisão não é ideal, dizem alguns especialistas. Para a empresa, o que interessa é o lucro e não que os presos reintegrem a sociedade, diz o defensor público Patrick Castilho. Parece que, pelo que eu notei, não há a menor intenção de ressocialização, e sim de punição. Assim sendo, é vergonhoso imaginar que as nossas autoridades confiaram em homens para administrar um presídio e causaram mais dano. Porque cadeia só tem dois caminhos. Ou a pessoa se arrepende dos seus crimes e procura andar de boa com seus semelhantes, ou ela se revolta em próprio terror. Está revoltada, mete aquela flor, a situação é séria. E tratamento de punição, conforme eu passei, como os outros demais comigo, sujeito homens, não eram pedófilos, não eram tarados, não eram maníacos, não eram duzentão. Eram pessoas que tomaram atitude um dia na vida e acabaram sendo encarcerados para poder pagar pelo crime de conduta dele, ou seja, de ação, de atitude que ele tomou. Eram extenso, perdão, éramos todos no artigo 121, ou seja, artigo de sujeito do homem. Portanto, o tratamento ali foi inadmissível para pessoas. Todos tinham razão por estar ali. Ali não tinha matador de mãe, não tinha estuprador, não tinha pedófilo, não tinha essa escola de sociedade, nem político safado, nem padre, nem pastor safado. Nenhum tipo de gente assim hipócrita. Não sujeito homem. Assim, se você estivesse no meu lugar e passasse por tal experiência e já tivesse conhecimento do assunto, tanto em sentido literário como em sentido literal, como eu passei, você seguiria em frente em futuros custos, bater de frente de uma denúncia contra essas autoridades, sem que viola os direitos por meio de tortura, ou você resignaria e deixaria isso baixo e detocar sua vida. Assim, eu peço a você que me ouviu, dê seu ponto de vista no YouTube. Entre no YouTube, dê ideia. Apresente seu assunto sobre isso. Apresente, dê sua ideia. Ou no Facebook, me procure no Facebook, dê sua ideia. E comente. Devo ou não denunciar? É certo ou errado eu tomar tal atitude? Assim sendo, eu agradeço a atenção de todos e peço que continue lendo a Bíblia. E lembre-se, a intenção da Fundação Irmãos dos Irmãos, ou seja, onde, os 3 objetivos. Primeiro, é incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, a conhecer o Criador, a terem princípios de moral. O segundo propósito dela, uma proposta, é dar apoio, tanto jurídico quanto social, agregando valores ao que o governo já coloca à disposição. E o terceiro dele é combater essa coisa inadmissível, inconcebível, em termos do século XXI, que é a tortura de seres humanos, sem antes julgar as pessoas, para saber se realmente merecem aquele tratamento. Assim sendo, eu agradeço a todos, um salve e entre. Daqui a alguns dias, completará um ano dessa situação, eu estarei realmente fazendo a denúncia. Até o final desse mês, eu apresentarei essa denúncia junto à Secretaria de Direitos Humanos, de denúncia contra a tortura que nós, eu e mais 2 presos, passamos. No dia 19 de junho de 2012, quando houve a rebelião à triagem, levados para o CPDV2 de Viana. Um salve.